O pátio do colégio é o marco inicial da cidade de São Paulo. Localizado no alto da colina entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, foi criado pelos jesuítas para catequizar os índios. O local foi escolhido estrategicamente por motivos de defesa contra possíveis ataques. Em 25 de janeiro de 1554, foi celebrada a primeira missa. Esse dia coincide com a data de conversão do apóstolo Paulo, daí o nome Cidade de São Paulo. A escola foi erguida com pau a pique e folhas de bambu. 2 anos depois, foi construído um colégio para os jesuítas ao lado da primeira casa. Porém, anos depois, uma nova base de taipa de pilão e pedra foi construída. O que era somente uma cabana em 1554, no século XVII ganhou contornos da arquitetura colonial jesuíta, que tiveram que abandoná-la após serem expulsos pelo Marquês de Pombal. No fim do século XIX, o Bispado de São Paulo e o governo da província acordaram a demolição do templo no lugar da reconstrução, isso após o desabamento de parte do seu telhado durante a tempestade em 1896. Já em 1950, começa a se pensar nas comemorações do quarto centenário, em 1954. Daí o pátio é devolvido para a Companhia de Jesus como marco das comemorações. A reconstrução é baseada em ilustrações, gravuras, aquarelas de viajantes. A reconstrução é inaugurada em 1979. Durante a reconstrução, o Condefat fez oposição, alegou danos irreversíveis ao patrimônio arqueológico e que se constituía um falso histórico, conceito de Cesare Brandi. Em 1975, solicitou o tombamento local como sítio arqueológico devido à presença de uma parede de taipa de pilão e a fundação de pedra da antiga. Formas: Colégio de São Paulo, Jesuítas, a primeira escola em pau a pique data de 1554 e a segunda em taipa de pilão de 1556. O colégio foi reconstruído em 1680 e 1694. De 1765 a 1912 foi sede do Palácio dos Governadores e residência oficial dos capitães de São Paulo. De 1835 a 1879 foi sede também do Legislativo Paulista. O imóvel foi demolido parcialmente e modificado em 1896. De 1912 a 1932, serviu de Palácio dos Despachos. Na Revolução de 1924, o palácio sofreu alguns bombardeios. Posteriormente, foi sede da Secretaria de Educação. De 1932 até 1956, quando foi totalmente demolida. Quando Bom Jesus, ou Igreja do Colégio, construída em 1556 em taipa de pilão, foi reconstruída em 1680. Em 1757, recebeu uma cripta até hoje existente. Interditada em 1891, foi demolida em 1896. Reconstruída em 1954 e 1979 como parte do Museu Anchieta, e em 1980 foi renomeada Igreja do Beato José de Anchieta. Após 30 anos, a igreja passou por uma reforma interiormente, mantendo-se o mesmo aspecto antepassado. Essa reforma ocorreu em 2009. Objetivo da reforma. Inaugurado em 1979, tem como missão resgatar a memória e a importância do local, proporcionando reflexões acerca da fundação de São Paulo e sobre o papel dos jesuítas no dia a dia desses primeiros habitantes. O acervo do museu é predominantemente composto de peças de arte sacra que remetem à vida social paulistana intrinsecamente ligada à religiosidade dos primórdios da cidade. As peças compreendem desde o século XVI ao século XX do antigo Colégio de São Paulo, objeto dos primeiros fundadores, peças do cotidiano, arte sacra, pinacoteca, dentre outras. O edifício no qual está instalado trata-se de um memorial construído no século XX e que preserva 2 paredes remanescentes dos séculos XVI e XVII. Com auxílio de painéis, mapas, textos explicativos, maquete e pinacoteca, os visitantes podem contextualizar histórica, geográfica e artisticamente a fundação da cidade e as transformações sofridas no local de 1554 até os nossos dias. Além de sala com amplo acervo de relíquias de santos e mártires da Igreja Católica. O que foi feito? O colégio foi reconstruído entre 1680 e 1694. O imóvel foi demolido parcialmente e modificado em 1896. Igreja Bom Jesus ou Igreja do Colégio foi construída em 1556, em taipa de pilão, foi reconstruída em 1680. Interditada em 1891, foi demolida em 1896.
reconstruída entre 1954 e 1979 como parte do Museu Anchieta. Em 2009, houve uma reforma interna em partes da igreja. Propostas: oferecer à comunidade, no tempo do advento, a oportunidade de um momento de reflexão e oração que ajude a compreender e a rezar o mistério de Deus. Todos os anos, o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas oferece uma programação especial no mês de dezembro. O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas dedica-se à pesquisa e difusão do seu acervo por meio de cursos, publicações e projetos culturais. Com esse projeto, o setor educativo do museu criou em 2015 a série Encontros Temáticos, que visa a divulgar aos mais diversos públicos riqueza, importância e singularidade existentes em nossas coleções. O que tem no pátio do colégio? Café do Pátio, localizado no Museu Anchieta, é um lugar super tranquilo no meio da agitada São Paulo. Biblioteca Padre Antônio Vieira. É uma biblioteca privada com obras especializadas na história da Companhia de Jesus e da cidade de São Paulo. Igreja São José de Anchieta, com mais de 400 anos de história, ganhou esse nome após o padre José Anchieta ser canonizado pelo Papa. Algumas curiosidades. Museu Anchieta contém arte sacra para relembrar a cidade de São Paulo nos seus primórdios e o papel dos jesuítas. Sino Marco da Paz, sino que representa a paz no mundo, pois foi um sino que ecoou pela Europa anunciando o fim da Segunda Guerra Mundial. Há esse sino em várias partes do Brasil e no mundo.